Olá, estamos começando mais um Contraponto Notícias. No programa dessa semana vamos falar de um seminário que vai ocorrer aqui na cidade de Belo Horizonte, ao Seminário Internacional sobre Regularização Fundiária. Para falar sobre este evento, nós convidamos a professora Marinela Araújo, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC e coordenadora do NUJUP. Oi Marinela, tudo bom? Que bom você ter aceito o nosso convite para vir aqui falar desse evento. E eu gostaria que, em primeiro lugar, você falasse, explicasse para o nosso telespectador o que é o NUJUP. Bom, o NUJUP é o Núcleo Jurídico de Políticas Públicas do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas e da Faculdade Mineira de Direito, também da PUC Minas. Na verdade, ele é um grupo de pesquisa, né, que articula as atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma a garantir que o ensino do direito ele não se faça, né, apenas em sala de aula. E o objetivo principal das nossas discussões, dos projetos de pesquisa e das atividades de extensão que são desenvolvidas dentro do núcleo é, na verdade, propiciar ao aluno e aos próprios pesquisadores a possibilidade de aplicar na prática o direito que é discutido em sala de aula. Bom, esse assunto de hoje está inteiramente relacionado com a participação aqui do professor Zé Luiz, né? Sim. Afinal de contas, a Marinela e o professor Zé Luiz participam juntos de um PROCAD, né? Que é um programa... E do NUJUP. E do NUJUP. E do NUJUP, exatamente. E o assunto dessa semana, então, é regularização fundiária. Acho que a gente pode começar falando um pouco, explicando para o telespectador o que é regularização fundiária, para depois a gente entrar em algumas questões mais específicas que serão abordadas no evento, né? Então, acho que é importante a gente começar com esclarecimento sobre regularização fundiária, Marinela. Eu acho que, em linhas gerais, a gente poderia dizer que a regularização fundiária é um conjunto de ações que o poder público desenvolve, né? Em parceria com a sociedade civil, porque nós estamos dentro de um Estado democrático de direito, não é isso, professor Zé Luiz? Isso, em processo de construção. Em processo de construção. Cada vez mais um Estado democrático. Exatamente. Então, é um conjunto de ações que são desenvolvidas com o objetivo de ordenar de forma sustentável a ocupação e o uso do solo, né? Então, pela regularização fundiária, ou com a regularização fundiária, nós conseguimos, na verdade, garantir que as atividades econômicas sejam desenvolvidas de forma a não impedir que a qualidade de vida seja prejudicada naquele espaço urbano ou rural. No nosso caso aqui, nós estamos falando dos espaços urbanos, especificamente porque o foco do seminário é mais na questão urbana, apesar dele tangenciar questões que são afetas também à regularização fundiária, do ponto de vista não urbano, agrário, rural, né? Uhum. Esse é um tema contemporâneo muito importante, né? E eu acho que especialmente Belo Horizonte, que tem gravíssimos problemas urbanos, né? Graves problemas de desigualdade, né, social, uma das cidades mais desiguais do Brasil, e com um dado novo interessante que a gente precisa também, depois de falar do seminário, mais entrar nessa discussão, que é esses eventos que se aproximam, né, principalmente a Copa do Mundo, e como que o poder público começa a desocupar espaços, né, desconsiderando muitas vezes os direitos das pessoas para embelezar a cidade ou preparar a cidade para receber aí os turistas que chegarão com a Copa do Mundo. Acho que esse é um tema muito importante, principalmente nós temos aqui algumas áreas ocupadas, né, que podem gerar gravíssimos problemas sociais, como o caso do Dandara, Camilo Torres, né, entre e esses outras nem estão ocupações relacionados urbanas, né? com a Copa do Mundo, né, Zé Luiz? Então, assim, destaca-se que são problemas de descumprimento da função social da propriedade. Acho que mais grave ainda, porque independente de Copa do Mundo, né, tem ocupações aqui em que essas ocupações resultam na solução de um problema para diversas famílias, problema de moradia em área urbanizada, e o poder público às vezes não facilita a condução dessa questão de modo a propiciar o bem-estar da população. Né? Função social da propriedade, Marinela, pelo que eu estou vendo aqui, é um dos pilares do Congresso. Né? Eu acho que as pessoas não entendem muito bem o que é essa função social da propriedade. Às vezes algum telespectador pode pensar que tem que levar alguém para morar na casa dele, tem que dividir o imóvel, né? Como é que é essa questão de função social da propriedade, Marinela? Bom, nós,
no Núcleo Jurídico de Políticas Públicas, a gente tem salientado muito que essa função social, ela parte do econômico. Então, num primeiro momento, garantir função social da propriedade é dar uma destinação econômica para essa propriedade, que no caso é a propriedade imobiliária. Essa destinação econômica, portanto, né, ela não pode, ou entretanto, ela não pode ser garantida ou ser desenvolvida, né, sem que haja uma compatibilidade, uma certa harmonia com a questão ambiental, né, com a proteção do meio ambiente. Então, ela não pode ser desenvolvida de forma absolutamente predatória, né, desconsiderando a necessidade de se garantir qualidade de vida, né, nos espaços, né, urbanos, rurais, que dependem necessariamente dessa questão ambiental. Né? E ao mesmo tempo ela não pode se dar com exclusão social. Né? Então, o conceito de função social nosso lá, ele não rechaça nem repele a necessidade de haver desenvolvimento sob uma perspectiva econômica, que é, na verdade, hoje, algo determinante na economia, né, mundial, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, esse desenvolvimento econômico, ele não pode ser feito de forma a não garantir, né, que o ser humano tenha ali, que o cidadão, o indivíduo, o habitante da cidade, ele tenha uma qualidade de vida digna. Ou seja, a questão central, né, o centro do nosso ordenamento jurídico democrático é o ser humano. E esse desenvolvimento econômico é em função das pessoas, né? De todos os cidadãos, e não de meia dúzia. Ele não é um fim nele mesmo, né? Ele é um meio para se alcançar um determinado fim. Então, a gente parte dessa premissa, né? Então, quando se discute assim, o que é a tal da função social da propriedade, né? Primeiramente, é você não se apropriar de bens, né? Simplesmente para ter esses bens, sem dar a eles uma certa destinação, um uso, que num primeiro momento, ele é econômico, mas que pode não se exaurir, não se limitar a essa dimensão só econômica. Então, você passa a ter a necessidade, muitas vezes, de ter ali uma destinação mais social, mais ambiental, ou uma destinação que se alie, né, a essa discussão, ou esse mote, vamos dizer assim, né, econômico, não o econômico pelo econômico, né, mas o econômico. Também uma questão contextual, né? As pessoas têm que compreender que a gente vive numa sociedade, então eu não posso fazer da minha propriedade o que eu bem entender. Sim. Eu acho que essa noção inicial de que não, que é meu, eu faço o que eu quiser, o meu imóvel eu construo como eu quiser, do jeito que eu quiser, para a utilidade que eu quiser dar. Eu acho que essa superação é muito importante, de saber que como a gente vive numa sociedade, atender a função social da propriedade é justamente dar a destinação adequada de acordo com o que foi decidido, eu acho que né, pela cidade. Um conceito importante que vale a pena a gente resgatar para o telespectador, né, é que todo direito, ele tem que ser, para você manter esse direito, você tem que exercer esse direito. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você tem, né, a guarda do filho, mas se você não alimenta o filho, não leva o filho à escola, não cuida do seu filho, você perde a guarda do seu filho. Né? Se você tem uma propriedade, mas não paga os tributos, não exerce o seu direito de propriedade, não cumpre a função social e usa essa propriedade, não usa a propriedade e usa simplesmente para especulação, você perde esse direito. No caso do Dandara é o que aconteceu claramente, né? Você deve mais de 5 milhões de tributos, as pessoas usaram, os proprietários, os ex-proprietários, porque eles não têm mais a propriedade, usaram aquilo para especulação, abandonaram o terreno, e aí pessoas que precisam morar, comer, trabalhar, como todo ser humano, né, ocuparam aquele espaço, que estavam privados, ocuparam esse espaço legitimamente, né, no exercício do seu direito constitucional. Então, acho que assim, eu estou frisando isso, aproveitando essa oportunidade, né, porque muitas vezes as pessoas trabalham, mas vai lá, invade, não se trata de uma invasão, são pessoas que não exerceram. Né? E se todos nós, cidadãos, não exercemos os nossos direitos, nós perdemos os nossos direitos. Né? Eu acho que esse exemplo do filho aí talvez seja muito claro. Né? Ele é bem claro, sim. Agora, eu também não posso deixar de frisar, né, que a gente vive numa democracia, né? E esse respeito à diferença, essa ideia de pluralismo que a gente sustenta o tempo todo, o que nós sustentamos o tempo todo, ele é um caminho de mão dupla, né? Então, na verdade,
é muito importante. Eu digo isso porque é muito importante também a gente entender quais são as amarras que às vezes impedem que o próprio poder público haja de maneira a garantir, né, que essa ordem, que essa ordenação, vamos dizer assim, do solo se faça de maneira sustentável. A gente sabe que nós temos hoje no Brasil 5.563 municípios, que mais de 60% desses municípios vivem do fundo de participação dos municípios, que eles têm baixa capacidade administrativa e que não é todo município que se encontra, né, nas mesmas condições de uma unidade federativa como o município de Belo Horizonte, né? E mesmo que a gente também considere o fato de que Belo Horizonte hoje é uma das cidades mais, vamos dizer assim, mais ricas do país, isso não pode também desconsiderar o fato de que o nosso histórico de planejamento urbano e nossa preocupação com essa questão da propriedade, da função social, né, é bastante recente, né? Não está restrita à Constituição de 88, a gente já tinha isso em 67, tínhamos antes também outros textos constitucionais, mas talvez só agora nós tenhamos realmente começado a criar uma cultura de planejamento real nesse país. Essa cidade começou planejada no século XIX, né? Depois perdeu qualquer referência de planejamento e agora começa a se planejar novamente, né? Mas dentro de uma realidade caótica, né? Se a gente pegar a cidade planejada, né, aquela Belo Horizonte planejada... Do ponto de vista funcional... Era entre a Avenida do Contorno. Belo Horizonte hoje, então, a gente pega o mapa do município, né? A gente vai ver que ali, aquele espaço entre a Avenida do Contorno... Foi planejada para aquele momento. Foi planejada para aquele momento, para 800 mil habitantes, e extrapolou muito. E o que cresceu em volta foi uma cidade não planejada. Né? Porque na verdade o fundamento desse modelo de planejamento, né, que é o mesmo de Brasília também, de Paris, o né, de Paris e tal, é um modelo que é funcionalista, né, é um modelo que desconsidera a presença do ser humano ali, né, como uma variável, vamos dizer assim, que pode de certa forma não respeitar aquelas regras formais estabelecidas para a ocupação, né? Então, as tendências de desenvolvimento, elas são muito mais, não digo muito mais, mas elas também estão baseadas nas opções que são feitas cotidianamente por um mercado, pelos cidadãos, né? Quando decidem morar numa área e não na outra, enfim. E o poder público precisa dessa ordenação do solo, de instrumentos de política urbana, ou de um planejamento que seja dinâmico e processual, não apenas funcional, e é isso que nós vamos discutir, para garantir que que na verdade essa cidade ela cresça de maneira sustentável, ou seja, né, que ela se desenvolva economicamente, porque a gente precisa disso para gerar trabalho e renda, mas que isso não seja feito de forma a depredar o meio ambiente, que também é necessário para que a gente continue de alguma forma sobrevivendo, nem tampouco excluir, né, aquelas pessoas que são peças centrais, né, nessa ordenação do solo. Viabilizar a cidade, a locomoção da cidade, né? Bom, Marinela, eu vou aqui ter que chamar um pequeno intervalo, mas antes disso eu só quero lembrar o nosso telespectador que a professora Marinela falou aqui sobre as limitações do poder público. Eu quero convidar o telespectador a assistir também o Contraponto Cultura dessa semana, porque no Contraponto Cultura a gente vai discutir o filme Saneamento Básico. A professora Marinela e o professor Zé Luiz vão falar sobre o filme Saneamento Básico, que conta uma história muito interessante nesse sentido, das limitações do poder público. E eu vou deixar isso daqui para o Contraponto Cultura. Mas no próximo bloco a gente volta falando sobre a programação do Seminário Internacional sobre Regularização Fundiária. Então aguarde aí um minutinho. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas.
Olá, estamos de volta com o Contraponto Notícias. No programa dessa semana, o assunto é o Seminário Internacional sobre Regularização Fundiária. Está aqui para falar sobre esse assunto a professora Marinela Araújo, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas. Esse evento está sendo organizado pelo PROCAD, com a participação e a coordenação do professor Adriano Stanley, da professora Marinela e do professor Zé Luiz Quadros de Magalhães, né, que aqui também participa do Contraponto toda semana. E agora a gente vai falar um pouco sobre a programação do seminário. Eu acho interessante mostrar para o nosso telespectador que essa programação está dividida em 2 momentos distintos. Na parte da manhã, e agora aparece aí para você na sua tela, a programação do seminário na parte da manhã com oficinas temáticas. São 3 dias de seminário. No dia 23 de novembro, o tema é Conflitos Agrários, na parte da manhã, e Estatuto da Cidade e Planejamento das Cidades na Amazônia Legal. Além desses 2 temas, nós teremos ainda aspectos polêmicos do registro imobiliário e desafios para o registro da posse. Para terminar essa parte das oficinas temáticas, legitimação de posse. No dia 24, como você pode ver aí na programação, às 8 horas, governança metropolitana e sistema integrado de regulação do uso do solo. Depois, regularização fundiária em bens da União, risco em áreas de preservação permanente, a jurisprudência dos tribunais superiores, parcelamento e edificação compulsórios e desenvolvimento sustentável, economia solidária e regularização fundiária, a experiência do projeto JACA. É isso mesmo, professora Marinela? Tem ainda, no dia 25, uso capião coletiva, controle de contas e políticas públicas, regularização fundiária sustentável, Sistema Estadual de Capacitação e Acompanhamento em Planejamento Local de Habitação de Interesse Social e o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social Mineiro. E para encerrar essa parte de oficinas temáticas, regularização fundiária e revisão dos planos diretores, possibilidades da Lei 11.977 de 2009. Bom, voltamos aqui então. Professora Marinela, como vai funcionar a sistemática do seminário e aqueles que têm interesse, como podem se inscrever? Bom, o seminário, ele, na parte da manhã, ele tem uma dimensão mais operacional, né? Então, são oficinas que vão trazer informações mais práticas, dados, pesquisas sobre esses temas que estão previstos aí para cada dia. E à noite, nós contamos com a participação de debatedores que vão, na verdade, discutir questões mais gerais da regularização fundiária, do direito, da efetividade do direito à moradia, né, e do planejamento sustentável, vamos dizer assim, das cidades brasileiras. Nessa parte da noite, então, a ideia é que façamos fóruns de discussões. Diferentes das oficinas temáticas que tem na parte da manhã. Cada palestrante ele vai se posicionar sobre os temas centrais do fórum. E com isso nós vamos ter a possibilidade de instigar a discussão. Cada fórum tem uma composição assim bastante eclética, né, bastante híbrida, então com participantes que são da área do direito, alguns da ciências sociais, outros da arquitetura. Eu estou vendo aqui na programação, tem o Dr. Nelson Sauli Júnior, que é uma grande autoridade na área de direito urbanístico, o Dr. Adriano Stanley, Dr. César, coordenador do PROCAD, né? Exatamente, Dr. César Fiuza também. Uma referência de direito civil, exatamente, né? Aqui de Minas Gerais, prata da casa. O ministro Nilmário Miranda, né? Francisco Rezende, enfim, tem aqui o Dr. Roosevelt Beltrame, que é procurador do município de Belo Horizonte. Dr. Francisco Rezende é hoje o presidente do IRIB, né, que é o Instituto de Registradores do Brasil, né? Então também vai nos dar aí. Dr. André Cordeiro Leal, enfim. Eu estou sendo injusta aqui, não com lendo demais, todos os nomes, porque muitos. Realmente são muitas pessoas envolvidas e pessoas de altíssimo gabarito, de altíssima contribuição para esse tema. Bom, eu passei aí para vocês, telespectadores, a programação das oficinas temáticas. Agora vocês podem acompanhar aí a programação dos fóruns que serão realizados na parte da noite. Os fóruns terão como temas, haverá uma abertura com Vozes do Morro e depois políticas públicas, planejamento urbano, direito à moradia e função social da propriedade.
Isso no dia 23 de novembro. No dia 24, o tema principal são os instrumentos de política urbana e efetividade do direito à moradia. E no dia 25, o tema principal é a função social da propriedade, participação popular e desenvolvimento sustentável. Bom, eu acho que a gente pode aqui salientar 2 temas, assim, não sei se, em termos de relevância, o que vocês acham, mas uso capião e uso capião coletiva, eu acho uma novidade tão interessante. E nós já discutimos muito, né? Exatamente, essa questão da participação popular. Eu acho que você podia falar um pouco para a gente, Marinela, sobre o uso capião e o uso capião coletiva, que é uma novidade do Estatuto da Cidade, né? Na verdade, a uso capião urbana, ela vem como uma tentativa do poder público de trazer a realidade para o direito, né? Então, como uma forma, como um instrumento de política urbana que teria a possibilidade, ou que teria como efeito principal, a regularização, né, sob o ponto de vista do direito da propriedade, né, ou do direito de propriedade, daquele imóvel que está ali, né, muitas vezes ocupado por população de baixa renda, né, aquele imóvel que foi deixado pelo proprietário sem uso, né, e que então assume a necessidade aí, assume um formato de uso muitas vezes incompatível com o parcelamento urbano daquela cidade. Então, a uso capião urbana, ela vem com esse objetivo. A coletiva, né? Mas antes ainda de você falar da coletiva, acho interessante que mesmo as pessoas que não são da área do direito têm alguma noção do que é uso capião. Né? É muito comum as pessoas invocarem uso capião, né? E os requisitos que são postos na Constituição, como uma limitação da área, né, de até 250 metros, usado para fins de moradia, 5 anos ininterruptos, então tem todos esses requisitos não legais, ter a propriedade, né, de outro imóvel. Exatamente. Né? Eu acho que é só ressaltar para o telespectador que não é um seminário, é um seminário que tem uma perspectiva talvez transdisciplinar. Sim. Né? Vai conectar diversas áreas de conhecimento, diversos saberes, e que eu acho que interessa para todo mundo, né? Porque interessa para as pessoas que vivem na cidade, estão vivendo os problemas da cidade, e que vão, por meio desse seminário, né, tomar conhecimento não só dos problemas, mas também dos mecanismos que estão à disposição para começar a solucionar esses problemas. Não é um seminário sobre cidade. Direito, é sobre a cidade. A cidade envolve todos nós. E a necessidade, né, de regularização, né, do acesso, vamos dizer assim, à terra. Mas, infelizmente, no caso da uso capião coletiva, né, a forma com que ela foi concebida no Estatuto da Cidade, sob o ponto de vista registral, ainda é um pouco complexa demais para a nossa realidade, sabe? Então, assim, a gente não tem muitas experiências de regularização fundiária com o uso da uso capião coletiva, em função disso. Né, também há uma certa dificuldade com o estabelecimento do condomínio, né, nessas áreas. Nós discutimos até a questão da propriedade coletiva, né? A dificuldade da identificação da área, da residência, como é que seria feito. Essa individualização ou não, se ela seria adequada. É um tema fascinante, né? Com certeza. E um tema que a gente ainda precisa refletir muito sobre ele para chegar, né, a um resultado mais efetivador desse direito à moradia, né? Eu precisava também falar um pouquinho, que eu acabei me esquecendo, da forma, né, como que são feitas as inscrições, não é mesmo? As inscrições, elas são feitas pelo site da PUC Minas, né? Existe assim no site principal, no www.pucminas.br, um ícone, né? Quer dizer, uma parte que está lá escrito, acontece na PUC. E ali tem, né, o link para as inscrições. Né? É importante também frisar que esse seminário ele tem vagas limitadas, né? Na verdade são só 80 pessoas. E o custo dele? Ele, na verdade, a gente estabeleceu um valor assim, mais simbólico, sabe? A inscrição custa R$30. Então não é nada também assim tão caro para, né, a importância, a relevância das pessoas que estão envolvidas. Exatamente. Para estudantes de direito, porque isso sempre interessa, conta com uma atividade complementar, também, quem participar vai receber certificado. Vai receber certificado do programa. O evento vai ser no auditório Edifício Dom Cabral,
Não é isso? Na Avenida Brasil, 2029, 6º andar, Praça da Liberdade. É quase em frente ali ao Palácio da Liberdade, né? Do lado do Palácio do Arcebispo, do Bispo, né? Do Cardeal ali. Né? Onde hoje funciona o curso de Direito da Praça da Liberdade, né? É ali. Pois é, Marinela, eu tinha levantado uma outra questão aqui, que é da participação popular. As pessoas muitas vezes ficam desacreditadas da capacidade de transformação pela participação popular. Né? E às vezes falam, não adianta, a gente participa, mas isso aí é só para forma. E eu acho que hoje a gente, mais do que em qualquer outro momento, pode ver como a força da participação popular é transformadora, a pensar pelo que vem ocorrendo aí em Nova York, na Espanha, né, em Madrid, onde na África, Chile, Colômbia, pelo mundo inteiro. E em Belo Horizonte também. Em Belo Horizonte é diferente. Em Belo Horizonte é interessante que as coisas acontecem aqui, mas a imprensa mineira não divulga. Então você fica sabendo mais do que acontece no Chile e em Nova York do que acontece em Belo Horizonte. Por exemplo, a greve dos professores, né, toda a violência contra os professores, a imprensa mineira não falou nada. A gente sabia do que está acontecendo no Chile, mas em Belo Horizonte a gente, pelos jornais de Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente não sabia, né? O que é uma tristeza, mas as coisas também estão acontecendo aqui. Né? A população mineira também está se mobilizando para transformar uma sociedade. A nossa legislação também, né, garante participação popular, né? Nós temos aí várias leis que foram consideradas, que consideraram a necessidade dessa participação popular, né? Nós temos várias conferências, foram realizadas várias conferências urbanas aqui. Em relação né? à cidade, né? Qual é a participação que a população pode pleitear para se envolver nas decisões relativas à cidade que a gente quer ter? Né? Quais são os mecanismos? Ou seja, se alguém hoje estiver assistindo o programa e falar, eu gostaria muito de participar, eu tenho muitas ideias para a cidade. Aqui o cidadão pode recorrer para ter esse envolvimento, esse engajamento na condução das políticas públicas para a sua cidade? O primeiro passo é da organização, do ponto de vista político-social, né? Nós não falamos como indivíduos individualmente considerados, mas como cidadãos inseridos dentro de um contexto maior. Então, talvez o primeiro passo seja procurar uma associação de bairro, né, ou se articular de certa forma politicamente para garantir que aquela manifestação ela tenha voz, né, uma voz que ecoe, né? Mas no site da própria PBH existe ali, né, fóruns de participação. É importante que a gente fique atento para as datas das conferências, né, das conferências da cidade que são desenvolvidas, né, das conferências que são estruturadas sob o ponto de vista também do controle, né, que é um tema que nós vamos discutir aí, controle de contas, né, as políticas elas são efetivadas, elas são garantidas também em função desse olhar mais atento que o próprio Estado tem sobre ele, o próprio poder público tem sobre ele, mas que, sobretudo, o cidadão tem que ter também, né, ou deveria ter em relação às coisas do Estado. Então, isso assim, existem cursos, o próprio... Hoje, o Observatório de Políticas Urbanas, que é um dos parceiros do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas, juntamente com o Observatório das Metrópoles, lá do IPUR, né, da UFRJ, eles têm cursos de formação, né, de agentes sociais e lideranças locais, né, comunitárias e tal, que é importante também, acho que é importante que a gente se informe primeiro, né, antes de simplesmente opinar, né, para entrar. Né? E para o nosso telespectador também, se tiver interesse em saber mais sobre a cidade, participar mais, pode começar com o Seminário Internacional sobre Regularização Fundiária. As informações estão no site da PUC, que é www.pucminas.br, está aparecendo para você aí embaixo. E agora a gente vai encerrar o Contraponto Notícias dessa semana. Depois fica com a programação da TV Comunitária. Acompanhe também essa semana com a professora Marinela e o professor Zé Luiz, o Contraponto Cultura. A gente volta na próxima semana.